foge do nosso controle. Queria agradecer, doutora Fernanda, imensamente por aceitar o meu convite em estar falando sobre as leis de incentivo à cultura. É um enorme prazer ter uma advogada influente nível Brasil aqui comigo e tão disposta a falar e a tirar as nossas dúvidas. Fiquei muito feliz quando você aceitou. E estou muito feliz que você tá se propondo a facilitar essa conexão, né? Porque não tá fácil. A gente vai estar lá postando. Então, Mas deu certo. boa noite, Veríssimo, boa noite a todos. Realmente é um prazer estarmos nesse bate-papo descontraído. Peço também desculpas a você, porque a gente acaba não sabendo de onde veio o problema da conexão. O Instagram, com essa pandemia social, com esse novo Covid-19, ele traz realmente algumas falhas nos sistemas de mídias sociais. Infelizmente, não foi possível fazer no seu perfil, que eu gostaria muito, porque é um perfil que é voltado realmente para pessoas ligadas à cultura. Só deu para a gente fazer esse papo aqui, mas espero que todos estejam presentes. Eu espero que possa gravar esse nosso bate-papo e te repassar depois. Isso, não, mas aí nós vamos gravar, doutora. Não tem perigo de eu não pegar esse vídeo aqui com você maravilhosamente explicando tudo. Eu vou botar lá no meu feed. A gente baixa e tudo se resolve. Tá? Tudo primeiro vamos começar com a lei Aldir Blanc, né? Eu postei lá no meu feed, eu acho que a senhora viu que eu postei lá no meu feed, explicando sobre o que tinha saído, o que tinha sido aprovado. Né? Muitos artistas, muitos professores ficaram com dúvida sobre como funciona, quem tem direito, né? E aí, eu fiz aqui, separei algumas perguntas, e a primeira vai ser: como a lei Aldir Blanc pode ajudar os artistas? Muito bem, Veríssimo. Primeiramente, eu gostaria de ressaltar que a Lei Aldir Blanc é exatamente um marco para os profissionais da cultura, sob o aspecto da importância desses profissionais para a sociedade. A cultura muitas vezes é deixada de lado, muitas vezes é desprestigiada, mas a Lei Aldir Blanc ela vem num momento de extrema crise mundial para auxiliar esses profissionais da cultura. Então, para que serve essa lei? Essa lei ela recebeu o nome do grande cronista, do grande compositor Aldir Blanc, médico psiquiatra, e é destinada exatamente a esses profissionais, trabalhadores e trabalhadoras da cultura. Recebeu o número de 14.017, foi promulgada agora em 29 de junho de 2020, e fala exatamente desse auxílio emergencial cultural, porque no decreto de calamidade pública, quando foi decretada a calamidade pública pelo então presidente Jair Messias Bolsonaro, foram realizadas várias medidas para trabalhadores informais, para microempreendedores, e isso está refletido no próprio auxílio emergencial. E por que não lembrar dessas pessoas que atuam na área cultural? Então, devido a isso, a Lei Aldir Blanc ela serve como um escopo para essas pessoas que gera renda, porque emprega, né? Emprega diversas pessoas no âmbito cultural. Então, ela vem com um pacote. E esse pacote, em primeiro aspecto, tem uma questão positiva e bastante interessante. São 3 bilhões de reais destinados à cultura, com auxílio de R$600 para artistas informais. E esse auxílio também pode ser dobrado. Ele segue o mesmo critério do auxílio emergencial do governo. O único critério que eu classifico como bem distinto seria a descentralização de pagamento. Ou seja, esse valor vai ser destinado aos estados, ao Distrito Federal
aos municípios. E o que vai acontecer? Eles vão se encarregar de realizar os repasses a exatamente esses trabalhadores que fazem os projetos culturais, que participam dos projetos culturais em nosso Brasil. O objetivo da Lei Aldir Blanc é o objetivo de ajudar profissionais e organizações culturais não governamentais que perderam renda em razão da crise do coronavírus. Então, o objetivo principal é esse, seja com um auxílio emergencial que segue os mesmos nortes do auxílio emergencial governamental, seja com fomento. O quê? Aplicando dinheiro em projetos, em chamadas, em editais públicos, entendeu? Fomentando as atividades culturais nesse período da Covid-19. Inclusive, gostaria de destacar a você sobre as linhas de crédito. Essas linhas de crédito que vão alcançar as microempresas do setor, os centros culturais, será um grande auxílio nesse momento em que todos ficamos parados, todos nós estamos entrando num período de recessão. Então, a importância da Lei Aldir Blanc vem nesse contexto, auxiliar os profissionais da cultura e os artistas informais. Certo. Agora, doutora, eu queria saber, assim, hoje eu vou estar aqui bem só ouvindo, porque eu estava tão ansioso, acho que por isso que pesou a live. Eu estava tão ansioso, eu tenho vários amigos, meus amigos todos são artistas, e estava geral ansioso para ouvir, entender, né? Porque às vezes são tantas informações nessa época de pandemia, tanta tragédia, tanta coisa acontecendo, que coisas importantes, como esse auxílio emergencial, passa batido. Eu fiquei muito impressionado como muitos artistas não sabia que tinha, não sabia como funcionava. E na hora eu tive um start, na hora o Felipe falou, Fernanda, veríssimo, vamos falar com a doutora Fernanda, ela vai saber exatamente como explicar, e com a clareza e com a majestade, que eu estou aqui só babando. Eu queria saber, doutora, como participar e ter direito ao benefício proposto à Lei Aldir Blanc. Como eu faço para participar? Bem colocado. Antes de eu entrar nesse tema com você, eu vou falar quem são as pessoas físicas alvo da lei. Trabalhador e trabalhador da cultura, ou seja, pessoa que participa da cadeia produtiva do segmento artísticos e culturais, incluindo artistas, produtores, técnicos, curadores, oficineiros e professores de escola de arte. Então, todas essas pessoas estão incluídas. E quais espaços culturais estariam incluídos nesse auxílio, nessa ajuda, nesse momento de coronavírus? Então, seriam as organizações de sociedade civis, as empresas culturais, as cooperativas com finalidade cultural e as instituições culturais, sejam elas de bairro, sem fins lucrativos, dedicados a realizar eventos artísticos e de cultura. Então, qual seria o exemplo, doutora Fernanda, desses entes que teriam direito a esse auxílio? Bom, os pontões de cultura, os teatros independentes, as escolas de música, capoeira de artes, estúdios, campanhas, escolas de dança, circos. Olha que coisa interessante, o circo que vem de uma cultura bem antiga, os cineclubes, os centros culturais, as casas de cultura. Então, todos esses entes estariam inclusos. Estúdios de fotografia, gente, produtoras de cinema audiovisual, ateliês de pintura, moda, design, artesanato, é uma infinidade, entendeu? Galerias de arte, fotografia, feiras de arte e artesanato. Gente, todas essas pessoas, né, doutora? Não imagina que estão dentro desse contexto. Espaços de apresentação musical, espaços de literatura, espaços e centros de cultura, bases comunitárias, enfim, todos esses meios estariam dentro desse contexto. E de onde sairá o dinheiro, esses 3 bilhões? De onde foi que saiu esse dinheiro? Gente,
saiu do superávit do Fundo Nacional de Cultura, que fora apurado até 31 de dezembro de 2019. E esse valor, doutora Fernanda, como é que vai ser? O governo federal vai ficar responsável? Eu já expliquei para vocês. Não. Quem fica responsável vão ser os estados, os municípios e o Distrito Federal. Exatamente. Quem é que vai pagar? Então, é estado e município. Eles têm um prazo de até 60 dias para regularizar esse cadastro de pessoas dentro do recebimento desses valores. Então, o que acontece? Uma coisa que é bem importante eu classificar para você sobre a questão de quem tem direito. Quem pode ser beneficiário com os recursos da Lei Aldir Blanc? Gente, a Lei Emergencial Cultural, ela prevê 3 mecanismos de apoio emergencial ao setor. São eles: renda emergencial de R$ 600 por 3 meses a trabalhadores e trabalhadoras da cultura, e pode ser prorrogado, porque o estado de calamidade ele vai até 31 de dezembro de 2020. O subsídio, ele pode ser de R$ 600 para pessoas sem dependentes e para mães solteiras até R$ 1.200. Ele segue o mesmo critério do auxílio emergencial. Exatamente, segue o mesmo critério do auxílio emergencial. E essa Lei Aldir Blanc, doutora Fernanda, ela só avalia, ela só é destinada a pagar esse auxílio? Não. Ela também é destinada para os editais, chamadas públicas, prêmios, aquisição de bens, serviços e demais atividades vinculadas ao setor cultural. Quem não tem direito ou quem pode receber ou quem não pode receber esse benefício? Bom, espaços culturais vinculados ou criados pela administração pública não vai ter direito a receber, fundações ou institutos criados ou mantidos por grupos de empresa, teatros e casas de espetáculos de diversões com financiamento exclusivo de grupos empresariais. Então, assim, como é que a pessoa deve acessar esses recursos? Para acessar os recursos, os trabalhadores e trabalhadoras da cultura devem seguir a descentralização, buscar se cadastrar ou buscar a prefeitura ou o estado na sua atuação cultural. Geralmente, essas pessoas que estão com projetos culturais ou que estão circenses ou que são voltados aos trabalhos de cultura, normalmente eles estão cadastrados nos conselhos estaduais de cultura, nos conselhos municipais de cultura ou então nos cadastros nacionais de pontos e pontões de cultura. Então, mas tem que ter um cadastro, são requisitos. né? Exatamente, a pessoa tem que estar cadastrada. Outro aspecto, se você está recebendo o auxílio emergencial do governo, aquele auxílio emergencial geralzão, vamos falar simplificado para as pessoas entenderem, você não vai ter direito a receber esse auxílio emergencial da Lei Aldir Blanc. Outro aspecto que eu gostaria de ressaltar a você, que é artista plástico ou que está envolvido em projeto de cultura, se você tem benefício previdenciário ou se você possui emprego público, você também não vai ter como receber esse valor. Infelizmente, nesse aspecto de auxílio emergencial, não, entendeu? Então, a pessoa que tem recebido auxílio emergencial do governo federal ou possua renda superior a meio salário mínimo ou per capita e acima de 3 salários mínimos ou receba qualquer outro benefício, infelizmente, essas pessoas elas não vão se enquadrar. Elas não poderão solicitar esse mecanismo de auxílio emergencial. Por quê? Porque, de fato, elas já recebem outro benefício. Então, não se encaixam especificamente nesses critérios. Só que tem vários artistas que não estão recebendo auxílio emergencial, né? E aí já estavam assim, desesperados, não estão recebendo auxílio emergencial e nem estavam sabendo sobre o auxílio emergencial da cultura, para os artistas. Realmente. Esse esclarecimento é muito importante. Existe um desconhecimento dessas pessoas que possuem projetos dos centros culturais sobre
o recebimento, como é que eu faço para receber? Até porque o pagamento é descentralizado. Mas os governos estaduais, os municipais também vão ter um prazo para regularizar essas circunstâncias, essa situação. Então, o projeto ele vai chegar, sim, aos profissionais ligados à cultura. O ideal realmente é que essas pessoas se informem, que procurem os ambientes em que estão cadastrados enquanto projeto social. E digo mais, esse auxílio emergencial, ele é um subsídio mensal que pode ser pago retroativamente, ou seja, retroativamente a junho de 2020. Então, é uma manutenção, tá entendendo? É uma manutenção para esses profissionais. Lógico que esse valor não vai ser o valor que vai salvar a vida de um profissional voltado à cultura, mas já vai dar um aporte, uma ajuda para as pessoas que estão paradas nessa pandemia. Sim. Doutora, outra lei que é muito falada e que a gente ainda não sabe como é que está se encaminhando, que é a Lei Rouanet. Ela está em vigor? Ela deve sofrer alguma alteração? Como é que está essa lei? Que é uma lei também que eu particularmente não conhecia. Depois que eu comecei a estudar, comecei a me informar mais, e aí eu me deparei com essa lei que é de suma importância. Só que ainda a gente não está sabendo como é que ela está sendo encaminhada. Se vai ter alterações, se ela ainda está em vigor, se ela já está em vigor. Eu entendi. Muito bom colocado que você fala sobre a Lei Rouanet. Gente, não é Lei Renault, é Lei Rouanet. E o nome oficial da Lei Rouanet é Lei Federal de Incentivo à Cultura. Essa lei é bem antiga, gente. Ela recebeu o número 8.313 e é de 1991. Pasmem. É um marco inicial do fomento e incentivo às atividades culturais. Ou seja, preservação de patrimônio histórico, incentivo a artistas plásticos, a eventos culturais, a atividades circenses. Então, a Lei Rouanet, ela tem esse nome oficial, Lei Federal de Incentivo à Cultura, mas ela tem um nome popular. E esse nome, exatamente, que nós sempre pronunciamos. O nome ele veio do secretário de Cultura à época, que é o Sérgio Paulo Rouanet, e a lei, basicamente, ela oficializa o mecenato à cultura, ou seja, o impulsionamento, a valorização. Por quê? Porque a cultura, além de agregar valores sociais, ideológicos, ela também causa formação de novas vagas de trabalho, emprego, profissionalização, entendeu? Então, a Lei Rouanet, ela está vigente e existe uma grande controvérsia, Veríssimo. Veja só, todo mundo pensa que a Lei Rouanet isso é um grande equívoco. As pessoas pensam que a Lei Rouanet é o seguinte, que você pega o dinheiro do empresário e joga na mão do produtor cultural, joga na mão daquelas pessoas que estão envolvidas na cultura. E, na verdade, não é assim. A lei é muito mais criteriosa, a lei ela vem como um incentivo mesmo à cultura, onde pessoas físicas e empresários podem destinar uma proporção do seu pagamento voltado ao imposto de renda para eventos culturais. E o que acontece? No caso das pessoas físicas, há um limite de 6% sobre imposto de renda. Já para as empresas, o limite é de 4%. O que você vai pagar de imposto, você pode destinar a um evento cultural. Sim. E esses produtores, eles passam, de fato, por uma sabatina para ter esses valores aprovados, entendeu? Existem muitos mitos sobre a Lei Rouanet, muitos mitos. Sobre a questão de captação de recursos, fala que, na verdade, o valor não é bem empregado, os valores, entendeu? Mas as inscrições são extremamente criteriosas. Inscrição, avaliação, busca de parceiros, entendeu? E simplesmente a execução e, por último, a prestação de contas. A gente pensa assim, a gente tem um grande equívoco de dizer assim, o empresário, em vez de pagar
o imposto lá vai entregar o dinheiro para a cultura e o pessoal usa o dinheiro de qualquer forma, e na verdade não é isso. Não acontece isso. A Lei Rouanet, ela funciona de forma muito clara e existe uma sabatina para você receber esses benefícios. Uma coisa que teve interessante na Lei Rouanet foram algumas mudanças, algumas modificações. Tiveram, sim, modificações na Lei Rouanet em 2019. A exemplo das cotas de gratuidade, da proporcionalidade destinada. Tiveram algumas mudanças que, vezes, foram benéficas à população, que tiveram mais acesso aos eventos culturais, e também tiveram algumas mudanças que não foram favoráveis às pessoas que atuam nesse nicho. Qual é a importância dessa lei para todo e qualquer cidadão? Quando você fala em Brasil, um dos grandes orgulhos nacionais é a cultura. Entretanto, não seja valorizado da forma em que nós esperávamos, mas um Nós dos merecemos. grandes... Exatamente, a cultura. Por isso que a gente tem que dizer assim, que é importante as pessoas focarem nesse nicho, informar aos cidadãos que a lei não acabou, a Lei Rouanet, ela segue como principal instrumento de viabilização cultural no país, gente. A lei não acabou. Ela sofreu alterações em 2019, como já havia sido antecipado pelo presidente Jair Messias Bolsonaro, ainda em campanha. Ele já falava sobre isso. Então, mudou alguns critérios. Antes, o teto para captar recursos era de 60 milhões, agora é de apenas 1 milhão. Então, isso, de fato, vê como um prejudicial para essas pessoas que estão ligadas à cultura. Mas teve uma mudança, que é o acesso das pessoas às produções culturais. Eu mencionei com você, antes, salvo me engano, era 10% dos ingressos, eles custavam, 20% custavam, em média, tinham que ser vendidos até R$ 75. Hoje, 10% dos ingressos não podem custar mais que R$ 50. Ou seja, você dá acesso à população à cultura. Também se mudou o percentual de ingressos que devem ser distribuídos de forma gratuita. O caráter social das questões culturais, o caráter educativo, a formação artística, eram apenas 10% e hoje a gente atinge de 20% a 40% essa carga total de destinação de gratuidade, de ingresso em eventos, espetáculos. Uhum. Gente, vocês estão entendendo? Estou vendo aí entrando, os professores estão entrando aí. Eu queria dizer, para quem não está entendendo muito bem sobre os Instagrams, para quem está chegando agora, a gente teve um pequeno problema e a gente está usando agora, está no Instagram da doutora, mas que eu vou baixar depois e vou postar no meu feed, tá bom? Quem não pegou a live do começo, as perguntas do começo, não se preocupem, a doutora vai deixar no feed dela, só enquanto eu baixo e eu vou estar postando no meu feed, tudo direitinho, tudo bem explicado, tá? Eu acho que a maioria das dúvidas já foram tiradas. E aí, para a gente estar fechando, eu queria saber, doutora, a sua opinião, na sua opinião, qual seria uma lei interessante para ajudar a nós, artistas, a nós que estamos aí no dia a dia na luta, aos artistas de bairro que são tão esquecidos? Qual seria uma lei que a doutora acha que nos abraçaria e que seria, sim, possível viver da arte e não só viver da arte, porque a gente faz porque a gente ama, isso é óbvio, mas a gente sabe que o amor não paga as contas, que ser artistas é muito difícil, né? A gente não tem uma valorização, como a doutora mesmo falou em vários pontos, mas, na sua opinião, qual seria uma lei, como entende, uma lei que seria bacana, que seria eficiente, porque tem muitas leis, né? Mas uma lei que seria eficiente para os artistas? Então, Veríssimo, eu sou suspeita em falar sobre isso, porque eu sou uma pessoa de bandeira, você também. Eu
tenho acompanhado o seu trabalho no estado do Ceará, acho fantástico todos esses projetos que você participa, mas eu gostaria de destacar todas as pessoas que estão aqui nos assistindo nessa live sobre a importância de você transformar o profissional da cultura no nível de profissionalismo. Por qual motivo, doutora, a senhora fala isso? Porque hoje os profissionais da cultura muitas vezes tendem a ter que realizar outros trabalhos para complementar a sua renda. A cultura em si, viver da cultura, não gera um meio de sustento para aquela pessoa, seja como cantor, seja como artista plástico, seja como dançarino. Então, eu acredito que dentro desse contexto existem várias leis que poderiam ser criadas, várias. Eu acho que a gente passaria a noite aqui falando sobre vários projetos voltados à cultura. Mas dentro dessa atual conjuntura que nós estamos passando, eu acredito que poderíamos dançar na crista da onda. A gente tem que vivenciar o que o momento nos proporciona. Então, hoje nós estamos dentro de uma recessão, pandemia mundial, passando pela Covid-19, graças a Deus. Infelizmente, tivemos várias pessoas que foram abatidas pela Covid, mas dizer a você que é profissional de área cultural, invistam em projetos. E nessa pandemia, eu vi um pedacinho da live do Grupo Expressão. Invista em vídeos, invista em oficinas culturais, invista em projetos virtuais, projetos profissionalizantes por EAD. Porque hoje a gente vivencia uma nova realidade. Então, as oficinas culturais, as oficinas profissionalizantes, vai trazer, sim, grande desenvolvimento a esses profissionais. E falo mais, apostem nas lives. A live chegou para ficar. Não só essa live que a gente faz aqui no Instagram, mas as lives em outras plataformas. Apostem nos cursos telepresenciais. Seja para qualquer área cultural, seja para formação de atores, seja para formação de dançarinos, seja para N outras atividades voltadas ao âmbito cultural. Então, hoje a gente vivencia uma realidade em que estamos avançando na tecnologia e os projetos que possam vir, as novas leis, devem seguir esse caminho, entendeu? Seguir esse caminho que a gente vem vivenciando, que é o meio virtual. Então, eu aposto em projetos voltados para oficinas profissionalizantes, para lives para bandas, para lives para professores de danças, para projetos que possam envolver pessoas na comunidade a conhecer o seu eu, conhecer a sua marca cultural, o que você mais se identifica, entendeu? E se eu não posso, nesse momento, participar de um projeto pessoalmente, devido às medidas de contenção da Covid-19, que a gente faça isso virtualmente, como a gente está fazendo agora. Doutora Fernanda, eu queria muito agradecer pela paciência e pela disponibilidade. Estou muito feliz. Eu vou baixar essa live, vou postar no meu feed, porque eu acho que muita gente precisa se ver, precisa ouvir o que a senhora tem para falar e explicar. Eu acho que explicou com maestria e deixou tudo mais claro. Sei que você tem um tempo muito corrido e você tirou esse tempo para a gente, para os artistas aqui do Ceará, né, a nível de Ceará, a nível de Nordeste, a nível de Brasil, né? A senhora é referência. Quem não segue, sigam aí Fernanda Noronha, Albuquerque, todo mundo seguindo. Ela vai deixar a live aí salva. Eu vou baixar e vou colocar no meu perfil. E muito obrigado, muito obrigado. E uma boa noite. Eu agradeço demais em meu nome e em nome do Felipe, né, que está aqui comigo, que estava aqui ouvindo tudo e que, assim como eu, é seu fã, ele admira demais, viu? Então, Veríssimo, gostaria de agradecer a oportunidade. Eu tenho só que te parabenizar pelos seus projetos, por essa sua garra,
por quanto você se doa pelo seu gosto em trabalhar pelos profissionais voltados à cultura. Esse seu trabalho é incrível, espetacular. Continue nesse caminho. Eu acho que você tem muita jornada pela frente, um caminho brilhante. E dizer que faça frente a esse trabalho, seja uma pessoa de bandeira, levante a bandeira pelos profissionais da cultura, é muito bonito isso. Me sinto muito honrada, até apesar com os percalços, você é como eu, a gente vai até a última instância, a gente tenta todas as alternativas para conseguir trazer para toda a população informação. Então, me sinto muito grata pelo convite, muito honrada, tenho muito orgulho do trabalho que você realiza aí. Gostaria de mandar um abraço para todos os artistas do estado do Ceará, para todos os artistas de Fortaleza e assim do Brasil também, para todos os artistas e pessoas voltadas para o âmbito cultural. Dizer a todos vocês que procurem seus direitos, que procurem saber sobre os auxílios, procurem se informar pelas leis que protegem a sua classe, e sejam mais unidos. Vocês precisam de representatividade, e representatividade é isso. Pessoas aguerridas, pessoas abnegadas, que buscam melhorias para a sua categoria. Eu só tenho a dizer a você, estamos juntos. Um grande beijo. Beijo, muito